e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que quis o lagar, o vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós um mesmo sentimento, como também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Nosso Deus, glorificado seja o teu nome pela palavra que acabamos de ouvir. E nesta hora te pedimos que o teu Espírito Santo possa aplicar a mesma a cada coração que nos ouve nesta noite. Nós te pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, a palavra de Deus é incisiva quando ela fala sobre este nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Este povo se reúne neste estádio para render glórias e aleluias a este nome maravilhoso e precioso, o nome de Jesus. A nossa palavra nessa hora não é uma palavra apenas acerca do Senhor Jesus, mas estamos falando e queremos falar sentindo Jesus, e desejamos que todos possam sentir esta mesma coisa nesta hora, porque o Senhor Jesus se faz presente neste lugar, e Ele tem uma bênção para cada coração que subiu a este lugar hoje à noite. Meus irmãos, o Espírito Santo, o autor da Bíblia Sagrada, aquele que inspirara os homens santos do passado para escrevê-la, ele tomou o cuidado de ressaltar com profundidade este nome maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. E quando abrimos o profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, nós lemos estas palavras: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, aleluia. O seu nome será maravilhoso, porque ele operará no meio do povo maravilhas. Quando abrimos o Novo Testamento
ele começa apontando as maravilhas operadas por nosso Senhor Jesus Cristo na salvação e redenção dos pecadores, na cura do corpo e da alma, tirando o homem do lodaçal do pecado, das trevas do pecado, trazendo-o para a sua maravilhosa luz. Jesus é maravilhoso. Jesus é conselheiro. Nos mesmos evangelhos, nos defrontamos com conselhos profundos e maravilhosos dados pelo nosso Mestre Jesus aos seus discípulos, à sua igreja. Por isso ele é chamado Deus Conselheiro. E também ele é chamado Deus Forte, porque todo o poder no céu e na terra lhe fora conferido. Ele mesmo disse aos seus discípulos: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra, e de pregar o evangelho a todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O seu nome será Pai da eternidade. O Senhor Jesus é um Deus eterno, e mais do que isto, ele é o Pai da eternidade. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono da eternidade, é o eterno Senhor de nossas vidas, é o eterno Senhor do universo. Louvado seja o seu nome. E Isaías finaliza este versículo dizendo: e o seu nome será Príncipe da Paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. O mundo prega uma paz diferente da paz do Senhor, diferente da paz de Jesus. O mundo, para oferecer a paz do homem, se arma até os dentes com todas as espécies de armas. Mas a paz de Jesus é bem diferente desse tipo de paz apregoada no mundo inteiro. Jesus, para nos dar a paz, não matou a ninguém, pelo contrário, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para nos proporcionar esta santa e bendita paz. O seu nome será Príncipe da Paz. E passando agora para os evangelhos, o evangelho de Mateus está escrito conforme profetizado no passado: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este é o nome que nós, a igreja, gostamos de usar, Jesus. E nós temos procurado ressaltar, honrar e glorificar este nome. Temos prazer em repetir, em dizer, em falar desse nome maravilhoso: Jesus, Jesus, somente Jesus. A igreja canta: o nome de Jesus é doce, o nome de Jesus é doce. Ele nos traz paz, gozo, alegria. Que maravilha! Podemos pronunciar com o coração, com a alma, este nome maravilhoso, o nome de Jesus. Jesus quer dizer Salvador. O seu nome será Cristo, ungido de Deus, o Messias prometido a Israel. E mais na frente está escrito: o seu nome será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Deus conosco. Emanuel, Deus presente. Meus amigos, Jesus Cristo está presente nesse estádio, e nessa noite ele vai operar a libertação das vidas. Para isso, este povo foi convidado a vir a este lugar, para glorificar este nome que está acima de todo nome. E diante deste nome, naquele dia, se dobrarão todos os joelhos, quer queiram, quer não, de todos os seres, de todos aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, essa campanha Maranata, essa campanha para a grande reunião, ela atingiu toda a grande vitória, as cidades do interior, o Brasil, enfim, porque temos irmãos vindo de diversas partes para estarem aqui hoje à noite. Cada lar da grande vitória recebeu um convite nosso, foi levado pessoalmente um convite a cada lar, mas muitos preferiram não vir hoje à noite. Muitos preferiram ir para as suas casas de campo, quem sabe? Muitos foram para a praia, muitos estão agora no cinema, muitos estão agora diante de uma televisão, muitos estão em lugares escusos. Eles
ouvir sobre o Maranata, para ouvir sobre Jesus. Mas naquele dia eles estarão de joelhos para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amigos, aqui está uma verdade extraordinária. Todos os joelhos daqueles que estão nos céus, os santos que estão na glória, os anjos, arcanjos, querubins e serafins, criaturas de Deus, a serviço de um povo que herdará a salvação. Todos esses joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.